Sabe, às vezes a gente se sente sozinho, né? Como se ninguém entendesse o que a gente está fazendo ou por que está se esforçando tanto. Você já se sentiu assim? Construindo algo importante para você, mas todo mundo ao redor, duvidando, rindo ou simplesmente ignorando? Se sim, a história de Noé é para você. Imagine a cena. Deus olha para a terra e vê que as coisas não estão nada bem. A maldade tinha se espalhado por todo lugar. Mas no meio de tudo isso, existia um homem chamado Noé. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro entre o povo da sua época, e que ele andava com Deus. E então, Deus dá a Noé uma tarefa, digamos um pouco fora do comum. Ele diz: Noé, construa uma arca enorme de madeira com 3 andares, quartos e uma única janela lá no alto, porque eu vou mandar um dilúvio, uma chuva como nunca se viu e vou acabar com tudo. Mas você, sua família e um casal de cada animal, vocês vão se salvar dentro dessa arca. Agora para um minuto e pensa nisso. Noé vivia num lugar onde provavelmente nunca tinha chovido daquele jeito. Não existia internet para pesquisar como construir um barco gigante. Não tinha um manual de instruções. Era só ele e a voz de Deus, e uma tarefa que parecia loucura para qualquer outra pessoa. Você consegue imaginar os vizinhos? Olha lá o Noé, o maluco da arca, gastando todo o tempo e dinheiro dele construindo um barco no meio do nada. Ele pirou de vez. Anos e anos se passaram. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo, mas foram décadas. Décadas de trabalho duro, cortando madeira, montando a estrutura, vedando com piche. Tudo isso em silêncio, ouvindo as risadas, as piadas, as dúvidas. Noé, para que tudo isso? Vai chover tanto assim? Noé, você está perdendo seu tempo. Mas Noé não discutia. Ele não tentava convencer ninguém. Ele simplesmente obedecia. Essa parte da história me pega muito. Quantas vezes Deus nos dá uma direção, um sonho, um projeto, e o mundo ao nosso redor diz que é impossível, que é loucura, que não vai dar em nada. Pode ser um novo negócio, uma mudança de carreira em um ministério, ou até mesmo uma decisão de mudar seu estilo de vida. E a tentação de parar, de desistir só para não ser o diferentão, é enorme. É aqui que eu te convido para uma primeira reflexão. Você tem tido a coragem de construir em silêncio, mesmo quando todos duvidam? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, vai ser incrível ler e aprender com você. Voltando a Noé, ele continuou. E a fé dele não era passiva. A fé dele tinha ação. A fé dele envolvia suor, calos nas mãos e, acima de tudo, perseverança. Ele não apenas acreditou na promessa da salvação. Ele construiu a salvação com as próprias mãos, seguindo exatamente o projeto de Deus. E essa é a nossa segunda parada para pensar. A nossa fé tem nos levado à ação, ou estamos apenas esperando que as coisas aconteçam? A fé sem obras é morta, diz a Bíblia. A gente precisa fazer a nossa parte, construir a nossa arca com aquilo que Deus nos deu. E então, o dia chegou. Os animais de 2 em 2 começaram a entrar na arca. Imagine a cena. O espanto das pessoas vendo leões, girafas, pássaros, todos caminhando em ordem para dentro daquela estrutura de madeira. E depois de todos estarem dentro, Noé e sua família entraram. E a Bíblia diz algo poderoso. E o Senhor o fechou por fora. Deus mesmo selou a porta. A porta da oportunidade para os outros tinha se fechado. Mas a porta da salvação para Noé e sua família estava selada pela mão de Deus. E a chuva começou. 40 dias e 40 noites. A água subiu, cobriu tudo. E a arca, aquela loucura de Noé, flutuou em segurança sobre as águas. A arca é um símbolo poderoso de Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação do dilúvio, Jesus é o único caminho para nossa salvação. Não há outro nome. Não há outro jeito. Se você sente que as águas dos problemas estão subindo na sua vida, eu quero te convidar a entrar na arca, a entrar em Cristo. Aceite o convite dele hoje. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer fazer essa decisão, ou se você já fez, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre essa esperança. Será um ato de amor. Depois de muito tempo, as águas baixaram. Noé enviou uma pomba que voltou com um ramo de oliveira, o sinal de que a terra estava seca. Eles saíram da arca para um mundo novo, um recomeço. E a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e adorar a Deus. Mesmo depois de todo o trabalho, de toda a provação, a primeira atitude dele foi de gratidão. E Deus fez uma aliança com ele e com toda a criação. E qual foi o sinal dessa aliança? Toda vez que a gente olha para o céu depois da chuva e vê um arco-íris, é Deus nos lembrando da sua fidelidade, da sua promessa de que ele nunca mais destruirá a terra com água. Que promessa linda! A história de Noé nos ensina sobre fé, obediência e perseverança. Nos ensina que mesmo que o mundo inteiro duvide, a voz de Deus é a única que importa. Nos ensina que a obediência silenciosa gera um testemunho barulhento no tempo certo. Então eu termino com a pergunta que iniciou tudo isso. O que Deus está pedindo para você construir hoje? Qual é a arca que você precisa começar,
ou continuar a construir mesmo que ninguém entenda. Não desista. Confie no projeto. Continue trabalhando em silêncio. No tempo certo, Deus mesmo vai te honrar e mostrar a todos o propósito por trás da sua obediência. Se essa mensagem te abençoou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais reflexões como essa e compartilhar com quem você ama. A sua jornada de obediência importa. Obrigado por assistir.